Bom Bom dia! dia, tudo bem? Bem-vindas, todos bem-vindos a esse bloco, que depois desses vídeos com crianças e pessoas falando e compartilhando tanta emoção, Que que é lindo, recebermos esse sim. que bom. Eu sou Silvana Bassini, tenho a honra de estar mediando esse bloco, onde falaremos sobre uma dimensão muito maravilhosa de saúde, que são as emoções, o campo emocional. Eu fiz meu transplante renal há 6 anos, eu recebi o sim do meu marido e tenho, né, espero ter por muito tempo essa oportunidade de viver a minha vida com plenitude e com um novo significado. E eu quero apresentar para vocês agora duas pessoas maravilhosas que receberam esse convite e também disseram sim para estar conosco aqui nesse lindo congresso. Vou apresentar primeiro a Margarita Morales. A Margarita é coach de excelência na abordagem da ontologia, que é uma linha de estudo muito prima irmã da sociologia. Ela também é mestre em educação e diretora de desenvolvimento da ABCOP, que é a Associação Brasileira de Coaches Ontológicos Profissionais. Muito bem-vinda, Margarita. E também quero apresentar para vocês a Shirles. A Shirles é jornalista, professora universitária, também coach de excelência, com formação em psicologia positiva e trabalha, olha que tema lindo, o tema da felicidade, como palestrante, como facilitadora de workshops e cursos. Então, gente, estarei aqui no background agora, vamos começar escutando a Margarita, depois nós escutaremos a fala da Shirles e abriremos para perguntas no final. Então, eu peço aos participantes que guardem as suas perguntas para quando a gente abrir esse espaço, vocês possam postar e que fique mais fácil para a gente ouvir todos, ok? Boa palestra, Margarita, boa palestra, Shirles. Obrigada. Bom dia, Silvana, Shirles, bom dia a todos. Que alegria estar aqui participando deste primeiro congresso. Eu tive a oportunidade de ver ele, um brotinho, começando essa ideia, e é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom, quando a gente pensou em participar neste congresso, Shirles e eu, junto com a Silvana, sentamos para conversar sobre qual seria o tema que seria mais relevante, dado as nossas áreas de profissionais, de conhecimento, que poderíamos estar contribuindo melhor para esta conversa, né? E a gente chegou em um tema que é a qualidade de vida da incerteza ao bem-estar. Isso é como foi a nossa chamada e é disto que a gente quer conversar hoje. E nesse tema da incerteza ao bem-estar, eu acho que há muito espaço para conversar, né? Dentro do coaching ontológico, a gente traz um estudo aprofundado em relação ao entendimento da incerteza. E eu acho que com todo este tema da pandemia, de todo este momento que estamos vivendo tudo, é como se tivesse caído um véu. A gente achava que podíamos planejar o próximo ano, que podíamos planejar as férias, que podíamos planejar um monte de coisas, né? E agora toda essa situação nos tem colocado de frente à incerteza. Temos um mundo que não controlamos, que não temos como saber o que vai acontecer. A gente pode pensar em que pode se posicionar em relação a ele, tem coisas que a gente pode querer controlar, mas em geral a gente tem pouco espaço, né, de compreender essa incerteza. E eu acho que quando o tema da saúde toca a porta, e situações como, por exemplo, a que vivem neste tema do Congresso, né, pessoas que têm passado por espaços de necessidade de transplantes, eu acho que vocês são mestres de conhecer o que é esse mundo da incerteza, né? E a incerteza, ela tem
precisa que a gente olhar para ela no sentido de como eu estou reconciliada ou não com essa incerteza. Se eu estou reconciliada ou não com a vida e como é que as coisas aparecem, né, vêm para nós. E ali vem um dos temas mais belos que eu acho que muitas filosofias milenares e muitos estudos da humanidade têm se debruçado e que o coaching ontológico também toma, que é o tema da aceitação. Então, quando a gente pensa em conversar sobre qualidade de vida, da incerteza ao bem-estar, a gente precisa olhar para o que é aceitação. Esse é um tema muito relevante. Na vida, eu posso estar nessa relação com a vida, com essa incerteza que a vida é, posso estar me opondo, querendo controlar, querendo que seja diferente, com expectativas de como as coisas deveriam ser. E quando a gente vive na oposição, a gente vive em um caminho de mal-estar. E eu quero falar um pouquinho disso. Quando a gente aprende ou se conecta com esta realidade a partir da aceitação, então a gente está em um caminho de bem-estar. Quando eu me oponho à vida, quando eu me oponho às coisas que acontecem ou às coisas que aconteceram, eu estou em um espaço de resistência, eu estou como com um pé atrás, ou como que eu não estou inteira no que está acontecendo, né? Então, nesse momento de eu tomar por exemplo, vou trazer exemplos da minha família, do passado. Eu sou colombiana, tenho uma história de vida, tenho um espaço histórico também da humanidade, dos países, tenho uma história de vida da minha família. Quando eu olho para tudo isso, eu posso aceitar, eu estou por um caminho. Quando eu me oponho a isso, eu estou em outro. A oposição é um juízo ou é uma opinião, é uma ideia de que as coisas deveriam ser diferentes. É uma ideia de que as coisas deveriam ser como eu acho que deveriam ser, né? E aceitar a vida tem a ver com parar de resistir, parar de me opor a ela e me reconciliar. E aí, para falar de aceitação, eu preciso falar do que é aceitação. Aceitação não é concordar com as coisas. Aceitação não é dizer estou de acordo ou eu quero mais. A aceitação não tem a ver com negar, que eu desejaria que fossem diferentes. Eu posso estar acolhendo tudo isto. Eu posso estar acolhendo aceitar os danos que houveram. Não significa que eu estou passando a mão e que não aconteceu nada. Pode ter, eu aceito os danos, eu aceito que não concordo, eu aceito que houve coisas que não deviam ter sido assim. Também posso aceitar que eu não teria como ter feito diferente ou que outras pessoas não poderiam ter feito diferente. Então, a aceitação, a gente às vezes confunde. A aceitação, ela é simplesmente o fato de dizer sim, assim aconteceu. Sim, assim é. E é perante esta situação de vida que eu estou na aceitação. Então, aceitação, muitas vezes nos processos de acompanhar pessoas, as pessoas falam assim, o que você quer? Que eu simplesmente aceite? Eu falo assim, se aceitar for simples, a gente viveria num mundo de bem-estar total. Mas não é simples aceitar, porque às vezes a gente precisa se reconectar com a nossa impossibilidade de agir e na minha impossibilidade de fazer diferente ou de tomar uma ação diferente. Bom, então isso é como para falar da aceitação. Quando eu falava para vocês de que existe um caminho de oposição e um caminho de aceitação, há um caminho de mal-estar e um caminho de bem-estar. Eu quero falar desses caminhos. O caminho do mal-estar, ele é um caminho no qual, quando eu sinto que eu
posso fazer algo para mudar? Eu não tenho essa força. Digo, não adianta. E eu fico resignado. Eu digo, já tentei antes. Então, eu posso mudar algo? Posso insistir, posso persistir, posso buscar outra maneira, flexibilizar? E eu digo, não. Estou me opondo, né? No caminho da oposição, eu me oponho a essa possibilidade de mudança. E quando os fatos são fatos, e quando tem coisas que eu definitivamente não posso mudar, não tenho como, aí eu me oponho também. Então, no lugar de aceitar, eu fico ressentido. Eu acho que foi injusto pelo outro, ou foi injusto pela vida. E no ressentimento, eu continuo a reviver e reviver esse sentimento, essa experiência, e não consigo soltá-la. Ambas situações, tanto da resignação quanto do ressentimento, são espaços onde eu gasto toda a minha energia vital, porque eu estou me opondo. Eu gosto muito dessa metáfora de um carrinho de montanha-russa. Imagina a energia, a força que você gasta segurando um carrinho para que não avance, para que não faça o percurso. Essa é a energia da oposição. Eu me oponho a esse movimento. E aí eu gasto tudo. E, finalmente, frente à incerteza, né? Tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não sei se eu vou poder mudar, eu não sei o que eu vou ter que criar ou reinventar, não sei se vou encontrar as pessoas que vão me poder ajudar. Se frente à incerteza eu me oponho, novamente estou resistindo, estou me colocando assim, aí eu tento controlar e me torno muito ansiosa, controladora. Tento controlar o incontrolável. E eu perco minha vida ali nessa ansiedade de querer que as coisas sejam do meu jeito. E toda vez que algo sai do que eu espero, e porque que vai sair, né? Porque a gente não sabe, né? Essa incerteza. A gente se julga e diz, eu que não fui competente, eu que não fui forte, eu que não fui esperta o suficiente, eu que fui ingênua. Então, a gente ainda se culpa. Então, é um gasto energético. Por isso que eu falo que esse caminho de se opor é um caminho de mal-estar, é um caminho de negação do ser, é um caminho de gastar toda a nossa energia vital, né? nossa possibilidade de ação no mundo. Esse é o caminho da oposição. Tem outro caminho, que é o da aceitação. No caminho da aceitação, é como se eu, nessa montanha-russa, eu deixo que as coisas aconteçam. Dou permissão para que a vida se mostre e eu vou dizendo sim à vida. Eu vou aceitando, que não significa concordar, como já falei, que não significa querer mais, que não significa negar, significa dizer sim, é isso que está acontecendo, é este o meu momento agora. E nesse caminho da aceitação, então, quando eu encontro algo que não posso mudar, não tenho como mudar, assim é. Um diagnóstico, uma realidade, né, alguma situação, né, que a vida nos coloca, e não posso mudar, eu me reconcilio com a vida e digo sim, é isso. E posso lidar com as minhas emoções, e pode ser que venha tristeza, medo, pode ser que venha gratidão, pode ser que venham outras emoções, mas eu estou no profundo reconciliada com a vida. E lá no fundo eu posso sentir paz. Quando eu não posso mudar algo e eu me reconcilio com isso, eu entro num estado de paz. E essa paz não nega outras emoções, mas eu aceito, né? E lido com as emoções que estão ali. Se nesse caminhar pelo mundo da aceitação, por essa senda da aceitação, eu encontro coisas que eu posso mudar, que eu sinto que há uma possibilidade, aqui eu posso, então eu vou com tudo, e eu conheço o compromisso.
eu conheço do entusiasmo, eu conheço dessa força de ação, e eu tenho essa energia disponível porque estou aceitando a minha possibilidade de mudança e posso encontrar também emoções, como, por exemplo, a persistência, né? Que frustrada, eu levanto e continuo, né? Então, é não escutar, de aceitar a minha possibilidade de mudança da vida. Quando chega um ponto em que a gente conecta com essa incerteza, eu não sei se eu posso mudar, eu não sei se eu posso fazer algo, eu não sei se eu poderia estar intervindo, né, fazendo algo ali, mas eu aceito a incerteza, eu tomo essa incerteza e vou dando o próximo passo que se revela. Então ali eu encontro emoções maravilhosas, como por exemplo o encantamento. Eu posso me surpreender, conhecer pessoas, acontecem circunstâncias, momentos onde a gente encontra o que nunca imaginamos. E quando eu me deparo com algo que eu não imaginei, eu não me julgo, nem me critico de incompetente por não ter visto antes. Eu digo, uau, nossa, eu não sabia disso, então eu posso aprender. Então, veja só, resumindo, tem um caminho da aceitação e tem um caminho da oposição. E nesse caminho, cada caminho leva a um percurso. Um leva ao mal-estar e outro leva ao bem-estar. O caminho do bem-estar não é o mais fácil, mas o caminho do mal-estar também não. Então, é como ir tomando essa consciência de que eu posso escolher um desses dois, né? E significa aprendizagem. Aprender a aceitação é uma grande tarefa. É um grande espaço para eu ir soltando as minhas expectativas. Ir soltando essa ideia de que as coisas deveriam ser diferentes. De que o mundo deveria ser como eu acho. E em lugar disso, a aceitação tem a ver com dizer sim à vida. Dizer sim ao que acontece. E aprender disso, né? Aprender. Falando um pouquinho mais do bem-estar, eu queria trazer algo importante. Assim como a aceitação, o bem-estar é um estar em concordância, em confiança, em aceitação. O bem-estar não é algo que a gente pensa no futuro, é uma coisa que acontece no presente, é agora. E esse bem-estar tem características corporais, está no corpo, está em um nível de relaxamento, de aconchego, de estar presente. O bem-estar, ele também tem dimensões relacionais. Como eu estou nas minhas relações. E tudo isso que eu falei em relação à incerteza, à aceitação e à oposição, também aplica para os nossos relacionamentos interpessoais. Porque como é que eu me relaciono com o outro, com meu marido, com meus filhos, com meu colega, com meu chefe, né, com a sociedade? Eu estou na aceitação, olhando para o que eu posso cambiar ou não, respeitando esse ser o outro diferente que eu não posso controlar. Isso também alia a bem-estar. Esses mesmos caminhos da oposição ou da aceitação se refletem nos nossos relacionamentos interpessoais. E também tem um espaço emocional, de bem-estar emocional, que tem a ver exatamente com essa mesma estrutura. Com a estrutura de eu me opor às minhas emoções, sejam elas qual forem, ou eu as aceito e dou um espaço para elas se comunicarem, né? Bom, este é um de alguns dos temas que dentro do... Eu aqui misturei um pouquinho de coaching ontológico e de biologia cultural. É um trabalho desenvolvido pelo professor Humberto Maturana. E o coaching ontológico, que é uma área de conhecimento e de aprendizagem, né? É bastante rica e muito conectada com o tema das emoções, da nossa maneira de ser humana, né? Eu gostaria, assim, para encerrar este nosso início de conversa,
algumas perguntas, né, em relação a como nos estamos relacionando na nossa vida em relação a essa oposição ou a essa como nos relacionamos em relação à oposição ou à aceitação, né? Eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Agradeço muito, muito esta oportunidade de estar conversando com vocês. Vou deixar a palavra para a Shirley, que também vai trazer um tema maravilhoso relacionando tudo isso com a felicidade, e depois vem um espaço para perguntas e respostas. O microfone estava desligado. Muito obrigada, Marga, por ter aberto esse campo tão lindamente e explanando exatamente sobre esse estado de consciência daquilo que eu aceito, que a gente vai chamar na psicologia positiva de um mindset, né, de crescimento, onde eu vou aceitar, onde eu vou aprender, onde eu vou tirar, né, grandes aprendizados de tudo que a gente está vivendo. A vida, ela não é linear. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Ora estou no alto, também não me apego. Ora estou no baixo, também não me apego. Simplesmente observo a vida, aceito as coisas e nessa aceitação tem um grande aprendizado, né, desse bem-estar que a Marga falou. Então, eu vou explanar como a gente pode cultivar esse bem-estar, e eu vou falar também, então, do bem-estar de uma forma integral, o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar emocional e o bem-estar relacional ou social, que a Marga também trouxe um pouco para a gente, porque somos esses seres, somos seres integrais, todos interligados num ecossistema, né, e cada um tem a sua importância, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu protagonismo, e todos, né, podemos, então, conjugar uma comunhão aí para que esse bem-estar, então, seja promovido. A gente vai ver, então, como a gente faz isso. Então, vamos primeiro para a parte do físico, do nosso corpo. É muito importante a gente amar o nosso corpo. Isso já é aceitação, né? Eu tive um câncer em 2011, eu fiz tratamento de quimioterapia, de radioterapia, mas naquele momento que eu me vi diante daquele diagnóstico, eu aceitei o diagnóstico, mas eu entendi, né, que o prognóstico dependia também das minhas atitudes, também do que eu poderia colaborar, do que eu poderia contribuir fazendo a minha parte. Então, no campo físico, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu sono, da minha higiene, né, do sono antes de ir para a cama, criando um espaço, me desligando das redes sociais, às vezes fazendo um chazinho, às vezes criando um espaço de acolhimento gostoso, aconchegante. Eu preciso, sim, me colocar em movimento. A vida é movimento, água parada apodrece. Então, na minha condição física hoje, o que eu posso fazer em movimento? Coisas leves? Então, eu faço movimentos leves, né? Particularmente, eu gosto muito da yoga, de um tipo de hatha yoga, que é muito tranquilo e que, né, todas as pessoas podem fazer. Mas, às vezes, as pessoas gostam de outras atividades, mesmo que seja lento, mesmo que você faça devagar, faça alguma coisa pelo seu corpo. É você dizer que você ama o seu corpo. Beba água, né? A gente ouve isso traz bem-estar, mas eu preciso ter uma garrafinha perto de mim cheia de água, senão eu esqueço de beber água,
mas eu sei que é importante, então eu faço isso por mim. Nós somos, né, 75, 80% do corpo água, precisamos alimentar e nutrir o nosso corpo com tudo de bom que a gente pode dar para ele. Aí a gente vai para o nosso bem-estar mental. O que eu coloco na minha mente, na minha cabeça, né? Que tipo de livros eu estou lendo, que tipo de conversas eu estou tendo, que tipos de músicas eu estou ouvindo, né? Que tipo de programas de televisão, de filmes, né? De documentários que eu estou assistindo, porque eu posso entrar num lugar de mais medo, de mais ansiedade, ou eu posso ir para um lugar de mais serenidade. E nesse lugar eu posso introduzir algo que é importante, que a ciência tem comprovado, que é a meditação. É esse acalmar, né, os nossos pensamentos. Respirar com consciência. A Margarida falou do presente, né? Tudo acontece nesse presente momento, mas a nossa mente tem uma tendência de ir para o passado e de ir para o futuro. E no passado eu vejo dor, culpa, sinto, né? E no futuro eu vejo expectativa, ansiedade. E na verdade o que existe é o momento presente. E como eu trago a minha mente para o momento presente com o meu corpo? Por meio da respiração, por meio da meditação. E as pessoas costumam me falar que, é difícil meditar. Tudo que a gente vai começar a fazer, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de persistência. Mas, gente, meditar é a coisa mais incrível, mais deliciosa que existe. Acalma, traz paz, traz amor, traz serenidade. E tudo que a gente precisa é relaxar mente, corpo. A gente vive num piloto automático, a gente vive numa condição assim de luta e fuga, né? Ligado, parece que se eu desligo, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. E na verdade, esse relaxamento é acionado pelo sistema nervoso parasimpático. E a gente precisa deixar esse sistema nervoso parasimpático agir, a gente não permite que ele haja, a gente está dando sempre estímulo para ele, e aí ele fica agitado, e o parasimpático que precisa ser acionado, precisa também trabalhar, que é o relaxamento, o repouso, a calma, a gente quase que não permite. Então a meditação nos traz para esse lugar de estado de presença, de consciência, do corpo, até do que eu estou sentindo, se eu estou sentindo angústia, se eu estou sentindo tristeza, se eu estou nervoso, se eu estou travado, se eu estou preso, né, se tem um nó na garganta. Quando eu paro, observo, eu sinto o que o meu corpo quer me dizer. E ao observar o corpo, então eu vou olhar para isso com muito carinho, amorosidade, e vou cuidar do que precisa ser cuidado. Então a meditação desse campo mental, ela é muito importante, né? A gente vai então para o emocional. O bem-estar emocional vem do cultivo das emoções que trazem bem-estar, né? Que na psicologia positiva se fala, né, dessa emoção, incorporar o que é bom, incorporar emoções como gratidão, incorporar emoções como otimismo, como esperança, como alegria, incorporar emoções como a própria serenidade que vem com a meditação, incorporar emoções como inspiração, né? Então, a gente pode trazer isso para perto da gente. É preciso um certo esforço, às vezes até uma certa dedicação para a gente incorporar o que é bom. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um viés negativo. E quem diz isso é o Rick Hanson, o autor desse livro. Ele é um neuropsicólogo e ele escreveu esse livro, O Cérebro e a Felicidade. E ele fala desse viés negativo, dessa predisposição negativa que o cérebro e todos nós temos. Então, se eu sei dessa informação, que já existe uma tendência, né, natural, fisiológica desse cérebro ir para esse lugar do negativo, da preocupação, da fuga e do medo, então que eu traga estratégias para que eu possa trazer e incorporar o que ele chama do que é bom. A gratidão é uma emoção,
A gratidão, ela antecede, inclusive, a felicidade. Pessoas gratas são mais felizes, né? E não ao contrário. Ah, eu vou esperar ser feliz para ser grato. Não. Eu posso agradecer hoje a minha vida, o meu estado, a minha condição hoje. Isso é aceitação, né? Que a Marga falou tão lindamente. Então, como eu posso treinar a gratidão? E a gratidão é uma habilidade, inclusive, também. Uma habilidade para a felicidade. Como que eu treino? Todos os dias, antes de dormir, existe uma prática que chama-se a prática das 3 bênçãos. Então, antes de dormir, eu agradeço, eu lembro 3 bênçãos, 3 coisas boas que aconteceram e que eu valido como bênçãos. Então, eu sou abençoada e estou no lugar, né? Eu me coloco no lugar de eu estou abençoada, eu sou abençoada pela vida, né? Pela grande energia, por Deus, o nome que a gente queira dar. E isso faz toda a diferença, a gente se sentir abençoado do que a gente se sentir na escassez ou, enfim, desprezado. Então, conte 3 bênçãos todos os dias, antes de você ir dormir. Isso faz diferença na nossa mentalidade. Isso nos torna mais entusiasmados, mais motivados, e a gente enxerga, inclusive, sentido na vida que a gente está vivendo. Então, cultivar emoções positivas ajuda o nosso sistema imunológico a ficar bem. Sabe por quê? Porque quando eu libero, quando eu vivo, experiencio, sinto no meu corpo, né? A emoção é fisiológica, eu sinto essas emoções que eu falei, pode ser qualquer uma dessas, de alegria, de gratidão, de serenidade, né, de otimismo, eu libero, então, os hormônios do bem-estar, que a gente chama aqui os hormônios, né, da felicidade. Eu vibro nessa frequência, a Graziele está falando, né, da gratidão, eu libero ocitocina, eu libero a dopamina, eu libero serotonina, então eu ajudo o meu corpo a liberar os hormônios do bem-estar, pelas minhas ações intencionais de trazer o bom para a minha vida, e isso é lindo, né? Isso realmente é colocar nas minhas mãos algo que eu posso fazer diante daquilo que eu reconheço que eu posso ajudar a transformar, e aceitando aquilo que eu não posso ajudar a transformar. Tem coisas que eu não tenho que fazer, mas tem coisas que eu posso fazer. E aí, naquilo que eu posso fazer, eu me dedico. Naquilo que eu posso fazer, eu me entrego. Naquilo que eu posso fazer, eu desenvolvo, inclusive, crenças positivas. Eu cultivo, inclusive, a minha fé, né, que é um outro pilar. Então, que a gente possa se conectar com coisas boas, sejam elas aquelas que estão acontecendo nesse momento e sentir gratidão, ou também eu posso trazer à tona, trazer à minha memória coisas boas que eu já vivi, e essa é uma estratégia que eu uso. Às vezes tem dias que a gente, né, sei lá, coisas acontecem e a gente tá lá meio borocochô, né, enfim, meio esquisito, meio tristonho, alguma coisa. Eu olho para aquilo, vejo, observo o meu corpo, sinto, não nego, e aí eu falo assim, tá, vivi isso, entendi, tá, entendi o que eu preciso fazer, entendi que eu tenho que, né, aprender com a situação. E aí, num outro momento, eu falo, tá bom, já que eu aprendi, eu vou trazer uma emoção positiva, né? Porque a dor eu entendi, o sofrimento é opcional, não quero ficar muito, né, nesse lugar aí, não. Já entendi o que eu preciso fazer. E aí eu trago uma memória positiva, seja, né, do momento que você escolher, de uma viagem, de um aniversário, do nascimento de um filho, sabe, um momento de alegria que você teve, ou pode ser um momento de serenidade, um momento de paz que você viveu, traga essa memória, porque o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. E aí, nesse momento que você traz essa boa memória, né, que o Rick Hanson fala que é a gente trazer essa predisposição positiva, a gente muda o nosso humor, né? Então, recursos que a gente vai aprendendo, intervenções positivas que a gente vai aprendendo para melhorar a nossa situação, para ajudar o nosso sistema imunológico, inclusive, né? Aí a gente vai para o outro bem-estar social, que a Margarida já falou. É muito importante a gente ter rede de apoio, a gente se sentir acolhido. Então, eu digo que a minha cura, ela se deveu muito, né, ao acolhimento que eu tive. Foram de amigos, foram de familiares,
e eu me sentia amada. E naquele momento que eu me sentia amada, o que o meu corpo fazia? Liberava, né, o que ele podia de melhor, o que ele tinha de melhor. Então, que a gente possa contar com as pessoas, ou pedir ajuda, né? Se eu não estou bem, eu peço ajuda. E quando eu estou bem, eu ajudo. É sempre nessa troca da vida, né? Então, que a gente possa, assim, abraçar mais as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa casa. A gente não pode sair abraçando todo mundo, né? Mas a gente pode, sim, abraçar aqueles que estão conosco. Seja os nossos familiares, seja o nosso pet, liberar ocitocina, que é o hormônio, né, do bem-estar, que é o hormônio, né, que é liberado quando a gente abraça. Então também é uma estratégia para a gente trazer coisas boas, bem-estar para a vida da gente, né? Então, e aí tem ainda um bem-estar, né, que é essa conexão espiritual, que é quando a gente desenvolve a fé, quando a gente realmente acredita que vai passar, que a gente tem aí uma transcendência que também nos acalma, que também nos acolhe, né, que também nos cura. Então, eu queria, né, trazer isso para vocês. O meu tempo finalizou. A gente precisa entender que a gente tem força interior, resgata essa força interior, né, agir naquilo que a gente pode agir, aceitar aquilo que a gente não pode mudar, que é a oração da serenidade, né, e fazer a nossa parte para que a gente possa viver com mais saúde e bem-estar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas, não é isto? Ah, eu tenho mais 5 minutos? Ah, que maravilha! Eu ganhei mais 5 minutos, então? Que bom, gente. Então vamos continuar, né? Quando eu vou trazer então para minha. Pode abrir para as perguntas? Me fale aqui o que a gente vai fazer agora, meu povo. A gente vai para as perguntas, gente. Legal, né? As meninas colocando aqui no chat. Dá até para abraçar a árvore, tá? Trocar energia com esse ser vivo, né, da natureza e sentir essa gratidão pela vida, pelos animais, pelo planeta, por todos os seres viventes, né? Acho que a gente vai abrir agora para gratidão, para as perguntas. Quem tiver perguntas, coloquem aqui no chat, tá? Meninas, obrigada, muito obrigada pela fala de vocês. E eu quero dizer assim que os comentários que vieram muito bonitos com relação à gratidão, com relação à dimensão da aceitação que a Margarita trouxe, né, e a Chile. E eu fiz várias reflexões aqui, mas vamos começar com as perguntas, né? Acredito que tenhamos só uma por enquanto. Mas se alguém quiser colocar, fique à vontade. Eu vou ler aqui para você, se os meninos quiserem colocar também. O Alexandre Amador. O Alexandre trouxe uma pergunta muito interessante sobre a ansiedade. E nós que vivemos uma crise de saúde, uma doença crônica, muitas vezes, na maioria das vezes, sabemos que a ansiedade é um estado emocional que nos acompanha. Não é controlável, mas é administrável. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada uma de vocês sobre essa pergunta que diz: como podemos controlar a ansiedade e as crises de pânico como paciente transplantado renal? Essa pergunta representa muitos de nós, né? Bom, eu posso colocar assim. Eu não posso falar nesse contexto, porque eu não vivi o contexto desse espaço dos transplantados, mas eu posso falar a partir de mim mesma e do que eu acompanho pessoas, né? A ansiedade, ela é uma emoção que ela tem a ver com controle, tem a ver com querer que as coisas, é como um desejo de saber o que vai acontecer. É uma emoção que está muito pautada no futuro. E a ansiedade, ela é um futuro que a gente, digamos assim, que desconfia que pode vir.
Então, ela tem uma raiz no medo. E é um medo de um possível dano, de uma possível perda, de uma coisa que vai me pegar de surpresa. Mas a gente não sabe exatamente o que é. Então, a gente fala assim, se aqui tivesse um leão e eu ficasse com medo do leão, beleza, né? Eu entendi que estou com medo de um leão. Mas quando é ansiedade, eu estou com medo de um leão que tem muitos leões que eu não sei onde estão. Eu sei que tem leões, mas eu não sei quais são nem onde estão. Então, a ansiedade é isso, é um desejo de controlar uma coisa que a gente não sabe de onde vem, que não sabe exatamente o que é. Então, é esse desconhecimento. Ou quando a gente está em uma crise de pânico, ou para administrar, né, essa ansiedade, um dos caminhos, eu diria que 2 caminhos. Um é olhar o que há. Aceitar o que há e olhar o que há. Olhar as coisas concretas que eu sim posso ver. Porque nisso concreto que eu sim posso ver, eu começo a me conectar e saio desse espaço mental do futuro, do desconhecido, do que eu não sei o que é. Então, conectar com o que há e com o que é concreto é um caminho importante. E a outra é o espaço da respiração. Como falava Shirley agora há pouco, o tema da respiração. A respiração é o nosso modulador emocional. É como se fosse o dial que a gente mexe para subir volume, descer volume, antigamente, né? Para subir e descer volume. É isso. Quando eu respiro mais amplamente, eu começo a deixar que essa emoção transite. O medo, ela é uma emoção que para a respiração, ela não deixa essa respiração sair, toma e não sai, é assim, e fica com a respiração retida. Então, soltar a respiração é um espaço de modulação emocional. Ir mantendo esse tipo de práticas, olhando para o concreto, o que se há na vida, olhar para o que, e aceitar a ansiedade. Isso também, voltando ao tema da ansiedade. Se a ansiedade está aí, está ali, faz parte, estou com medo, há algo importante em jogo, não sei como cuidar. Então, são como esses caminhos que a gente tem para ir administrando a ansiedade, né? Obrigada, Margarida. Bom, poderia falar mais, mas aí é muita coisa. Não, tá bom. Shirley, antes de abrir para você falar, eu queria compartilhar algumas contribuições, não são perguntas, mas deixa eu achar aqui que o chat vai andando, né? Isso é bom até, né? Alguém falou aqui, a Júlia, que vale ressaltar a importância de procurar profissionais da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, para cuidar da ansiedade, crises e depressão. Sim, obrigada, Shirley, por seu apoio, seu complemento. E meninas, assim, todo paciente que convive com uma doença crônica e passa por um transplante ou está aguardando na fila, precisa de um cuidado de uma equipe multidisciplinar. Então, eu fiz muito, no momento não estou, mas fiz tratamento com psicóloga, psiquiatra, todos esses profissionais me apoiaram nesse desenvolvimento do bem-estar. Então, não é algo que se faz sozinho, e o trabalho do coach e de outros profissionais é um trabalho muito maravilhoso também, de apoio, é um elemento a mais. E hoje à tarde, às 14h40, nós estaremos com uma psicóloga aqui também falando, tá, Júlia, sobre esses aspectos. Eu te convido a estar aqui com a gente também. Shirley, você quer complementar? Teve uma pergunta, eu falei do PET, né, e alguém perguntou, né, que está com catéter. Não, realmente, nesse momento, né, seria melhor, né, esperar um pouquinho, para poder ou perguntar para o seu médico ou para as pessoas que te acompanham como que está o teu estado de saúde, teu sistema imunológico, né, para a gente não criar um agente estressor, até porque precisa passear com o cachorro, então tem esses cuidados, né, mas depois você pode ter, né, eu fui ter depois que eu saí do meu, enfim, tratamento. Quando vocês estavam falando, e claro, né, no caso de vocês, do transplantado, ou no caso de quem tem um câncer, a gente, fiquei me lembrando que a minha médica falou assim, olha, eu nunca esqueci de 2 frases.
Uma que a médica falou assim, do que você tem, é o mais fácil de curar. Tem, né, 97% de chance de cura. Fixar essa informação positiva na minha mente foi muito importante, porque claro que eu ia para vários lugares, né, em momentos eu ia para aflição, perder o cabelo, ir para agonia, para medo, para ansiedade. Mas fixar o ponto no que eu poderia, né, acreditar era muito, foi bom para mim ouvir isso da médica. E outra questão é que a mente da gente, né, ela vai para esses lugares da ansiedade, esses lugares do medo, sim, faz parte do nosso humano, do ser, né, viver a nossa humanidade, mas nesses momentos, que tal trazer o recurso da respiração ou da meditação? O mindfulness, que foi, né, trazido para o Ocidente pelo Jon Kabat-Zinn, foi, inclusive, feito todo o estudo com pessoas doenças crônicas. E como elas ficaram, que não tinha, né, mais recursos, vamos então testar essa meditação? E foi por meio desse acompanhamento que percebeu que os níveis de ansiedade diminuíram, que os níveis de depressão, que pessoas pararam até de sentir depressão. Mas claro que é um acompanhamento, né, com quem conduz o mindfulness, mas a gente pode, tem meditações no YouTube, tem aplicativos de meditação, sabe? A mente muito agitada, ela às vezes não encontra as melhores soluções de como agir, né? Ela fica, né, aí só que a respiração, a meditação, ela nos acalma, ela nos ajuda. Então, eu fui fazer curso de meditação, fui fazer curso de yoga nesse momento que eu estava vivendo, e isso me ajudou muito. Então, e eu continuo, né, não sou uma monja, não sou uma praticante, não, mas hoje até na pandemia, olha que coisa boa, a pandemia me fez praticar meditação todos os dias, em casa. Muito então, bem. É um aprendizado que eu ganhei na pandemia. Que bom, obrigada. Eu queria complementar que tem um ponto em comum nas falas de vocês que diz respeito à respiração. A Chiles, as duas trouxeram, e a Chiles trouxe a Margarita trouxe a questão do corpo, emoção e mente, né? O nosso corpo e a respiração, que a própria meditação nos traz essa conexão, é a única dimensão do nosso ser que está sempre no momento presente. E a fala de vocês traz isso. Como lidar com essa ansiedade? Como lidar com esse medo? Muitas vezes a causa não está no agora, está quando nós começamos. Vou dar um exemplo claro para vocês. Quando eu fiz o transplante renal, eu escutava... A gente tem uma dúvida nesse leão que não é real, é tipo, quanto tempo eu tenho de vida? Eu aqui estamos com vários transplantados nos assistindo, e eu tenho certeza que todos têm essa pergunta, desse leão que é invisível. E aí a nossa mente vai para onde? Para o futuro. Então, nós nos desconectamos, e quando nós vamos para o futuro, na incerteza e na ansiedade, aí já ajuda a responder um pouquinho uma dessas perguntas, nós nos desconectamos da beleza de estar vivendo agora, de estar conectados com alguém que está do nosso lado e pode nos ensinar algo novo, ou de vermos a natureza, ou de orarmos, seja o que move o coração de cada um. Então, eu trago essa reflexão, tá bom? Acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta. A Ana Carolina trouxe... Quem é que falou sobre o PET, que eu acho que você respondeu, mas eu não lembro quem perguntou, mas tudo bem, me perdoem. A Ana Carolina trouxe essa pergunta. Eu acho que Ai, desculpa, Sil, pode falar. A Ana Carolina trouxe: estou em isolamento social, moro sozinha, tenho sentido muita falta de contato físico. Eu também, Ana Carolina. Estou em diálise. Ela que trouxe do PET, tá, me perdoe, tá? Então, já falamos. E aí eu te digo, Ana Carolina, diálise peritoneal, o cuidado com a higiene é extremo. Então, eu te digo que cuide bastante disso, tá bom, querida? Eu acho que teve alguém, o Luz ao Cubo, falou que meditar, reiki, florais. Gente, a gente usa os recursos que chegam até a gente. Eu adoro todos. Sim, temos muitos, graças a Deus, né?
Eu queria também trazer uma reflexão sobre a fala da Margarita. A Margarita trouxe a importância da gente aceitar. Assim aconteceu, sim, assim é. A minha doença chama doença renal policística. Eu não sei se alguém aqui dos presentes tem essa experiência na família. Então, antes de eu viver a minha própria experiência com a nefropatia, eu vivenciei minha mãe, minha tia, meus 2 primos, a perderem as suas funções renais e tivemos histórias distintas entre nós. Minha irmã e agora minha filha também tem. Então, isso me gatilhou muito isso, sabe, Margarita? Porque se eu não aceito que assim aconteceu com minha mãe, minha tia, meus primos, e se eu não aceito que assim faz parte da nossa história conviver com essa doença, não que seja prazeroso, mas é o que é. E aí vem a pergunta, né? O que eu posso fazer com isso? Você quer complementar, Margarita? Fazer com o quê, Silvana? O que eu posso fazer com isso em herdar uma história? Eu posso me opor ou eu posso aceitar e fluir nas possibilidades que estão ao meu alcance de bem-estar? Já respondi. Já respondeu. Mas se você quiser complementar, fique Silvana, à vontade. Quando a gente aceita, a gente deixa de lutar de ir contra a correnteza. Ir contra a correnteza não significa que eu sou acomodada, não significa que, eu, sabe, me deixo levar. Não. Muito pelo contrário. Eu tomo isso que a minha família carrega. Silvana, tudo isso que aconteceu na tua família, como mudou tua vida e a pessoa que você é hoje? Como muda teu fazer no mundo? Olha tudo isto que foi criado, porque há um movimento de ação que surge de uma inquietude profunda quando você toma. É isso mesmo. A vida tem isto. E tem pessoas que estão sofrendo. E tem pessoas que talvez queiram conversar, trazer um espaço de acolhimento. Porque há todo esse contexto. Se eu não tomo isto e rejeito, eu não quero nem saber deste assunto. E quando vem a situação, eu não quero nem saber nada, e fico com raiva e ódio de eu ter que ser vítima disso, entende? São 2 caminhos. O primeiro só carrega mal-estar e perda da possibilidade de viver dada a circunstância, né? Eu nunca tive problemas de saúde sérios, assim, mas, como vocês 2 relatam, mas eu tenho histórias de guerra na minha família, por ser colombiana, por viver lá e por ter feridas muito profundas também. Eu posso viver ressentida com tudo isso, ou posso tomar essa força e dizer o que eu posso servir mais para a vida e para mim, que tipo de relações, enfim. Então, tomar isto significa tomar a força e agir no mundo, sabendo que não é perfeito. Muito obrigada, minhas queridas. Nosso tempo está terminando. Estou aqui de coração expandido por tanta abundância que vocês trouxeram para o nosso congresso. E aqui eu estou nas minhas 3 bênçãos, que é você, Chiles, você, Margarita, e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo agora. Eu vou levar essa bênção comigo. E quero deixar como conclusão, antes de concluir, eu quero pedir para que todos aqui voltem. Nós vamos fazer um intervalo do meio-dia até as 14 horas, então nós retornamos às 14 horas. Todos muito bem-vindos. Se ficou alguma pergunta sem responder, a gente procura dar conta disso. Mas lembrando que às 14h40 teremos outra palestrante, a Eliana, que vai também abordar esse tema das emoções, é uma psicóloga. E eu concluo com a frase de Fernando Pessoa, que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Muitas pessoas interpretam que não é necessário viver, mas é ao contrário. Ela traz a abordagem da precisão, da certeza. Então, navegar se tem certeza, porque temos instrumentos que nos ajudam a conduzir o barco ou o navio.
e viver nós não temos. Então, viver não é preciso. Então, acho que a gente conclui com essa reflexão o tema da incerteza. Viver é incerto. Então, vamos aprender a fluir no bem-estar com a incerteza da vida. E sermos agradecidos por tudo que nós recebemos. Gratidão, gente. Muito, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Obrigada, BTX, parabéns por esse lindo congresso. Gratidão. Obrigada, Beijo Silvana. pra você. Obrigada, Gratidão pelo Chiles. convite.